E mesmo se você está pensando, Jamie, eu não gosto de virar para o lado e falar isso. Então tudo bem, não tem problema. Você vai falar do mesmo jeito agora, com um pouco mais de entusiasmo. Olhe para quem está do seu lado com um sorriso verdadeiro, assim, de quem lanchou. Aí você fala assim, eu estou feliz de você estar aqui. Eita, coisa boa. Tem uns que parece que não lancharam muito, mas está dando certo, está indo. Gente, primeiramente a pastora Sara mandou um abraço e um beijo para todos vocês. Ela não está aqui hoje, ela foi pregar em Tubarão, em uma conferência para mulheres, e pediu para mim dar o recado. Então, estou dando recado, né? Porque vai que ela pergunta para alguém, ei, ele deu recado? Falar que não, né? Depois em casa a gente vai ter que conversar. Eu não quero passar por isso. Então, estou dando recado aqui para vocês. Ela deixou um beijo e um abraço, está ministrando agora lá também em Tubarão. E nós vamos começar a nossa jornada aqui agora também, de ministração. Nós vamos falar sobre a reforma. Eu estou com muita expectativa para aquilo que Deus vai falar agora. E eu queria indicar para você 2 livros. Esse livro aqui, eu vou deixar aqui no cantinho depois, no final, se alguém quiser bater uma foto. Esse livro fala da reforma de uma forma bem resumida. Então, se você não tem muito costume de ler, igual a mim, que também estou aprendendo, estou me esforçando para ler, então você pode ler isso aqui, você vai ter noção do que foi a reforma, em pouco tempo, não tem 100 páginas, 1 hora você já lê isso aqui. Então ele fala esse resumão da reforma e fala um pouco da apologética, o que é a defesa da fé, por que nós cremos nisso, por que nós cremos em Jesus. Então você pode ver esse livro aqui depois, quando acabar a atração. E tem esse outro aqui, se você quer conhecer mais ainda a reforma, que é uma história riquíssima, importante para nós que professamos essa fé, está esse livro aqui. Ele tem só 500 páginas, mas você pode comprar ele ali também. E você vai ler, vai falar de toda essa galera da reforma, alguns nós vamos citar aqui agora, mas ele é um livro até de pesquisa, você pode ler, vai ficar por dentro do que aconteceu e vai ser uma maravilha. Então no final você pode vir aqui, bater uma foto também dos livros e começar a se interessar por um assunto muito importante para cada um de nós. Então nós vamos falar da reforma protestante. O que foi isso, Jamie? Quando foi isso? 31 de outubro, gente, semana que vem, na próxima quinta-feira, a reforma faz 502 anos. 502 anos de reforma protestante. Em 1517, um cara chamado Martinho Lutero, ele vai e afixa, ele prega na porta lá da Catedral de Wittenberg, lá na Alemanha. Ele prega 95 teses, que essas que estão aqui que você está vendo. Parte dessas teses de Martinho Lutero, está lá na frente, você que entrou por lá. Essas são as teses de Lutero, que foi que deu início à reforma protestante. Mas, para te contextualizar, foi um movimento reformista cristão, que se voltou contra as ações e regras da Igreja Católica, principalmente contra as indulgências. O que é isso, Jamie? O que é indulgência? Eu nunca nem ouvi falar nisso. Indulgências era o que a Igreja Católica cobrava das pessoas para que elas pudessem obter o perdão ou salvação. Então, aquilo que você hoje já sabe que teve de graça, sim, você não precisa ficar se matando, você precisa crer em Jesus. E que Ele liberou esse perdão sobre você lá na cruz. Lá antes da reforma eles cobravam. E chegava até a assinar documento, tinha uma folha mesmo assinada. Não, isso aqui já vale um pouco mais de perdão, isso aqui vale menos perdão. Então, isso era indulgência. Ou então eles pediam para você fazer penitência. Não, agora você vai rezar aí 10 orações, vai caminhar não sei quantos metros aí, e vai ter que comprar um documento também de indulgência. E tinha mais, você podia comprar uma indulgência para poder livrar a sua alma ou de algum parente da sua família lá do purgatório. O que é isso, gente? Purgatório é um lugar que eles acreditam que você errou demais aqui na Terra. Eu estou resumindo, estou sendo bem raso, porque o tempo não permite a gente entrar em cada detalhe. Por isso que você precisa depois comprar esse livro para você ler. Então eles pagavam indulgências caríssimas, arrancavam dinheiro do povo, era um método de ter dinheiro da população, para falar, não, minha mãe morreu, minha mãe não professava essa fé, então ela está no purgatório. É um lugar que eles vão ficar lá até a volta de Cristo, vão estar sofrendo um pouco, para poder pagar os pecados que eles cometeram em vida aqui. Esse é o purgatório. Então você, como parente lá, para salvar sua mãe desse sofrimento todo, você pagava por um documento, aí agora tá beleza, então tá tudo resolvido. Você pagou, agora ninguém vai mais sofrer, já tem perdão, então tá tudo certo. Isso era beleza. Então, essa era maravilhosa a mensagem que era pregada naquele tempo. Isso é indulgência. A pastora Sara falou da semana passada de John Wycliffe. Ele foi
pré-reformador, foi o primeiro precursor da reforma, começou lá na Inglaterra, foi o cara que traduziu a Bíblia do latim para o inglês, começou a traduzir, porque mais tarde teve outro cara que foi lá e terminou. Mas ele foi essencial para começar a causar toda essa história de reforma. Depois John Hus, ele também é um pré-reformador. Na Boêmia ele começou ali então a causar todo um alvoroço. A Boêmia que hoje é República Tcheca. Então John Hus foi que começou a causar toda essa polêmica. Jamie, que polêmica? Todos eles batiam contra a indulgência, principalmente. Era errado, não precisava disso. Eles começavam a ler as escrituras, então Jesus já pagou, não precisa disso, não precisamos sofrer isso tudo, não preciso pagar, não preciso disso. Então eles batiam muito nessa tecla, os pré-reformadores. Então sempre partia daí. Só que como eles batiam na indulgência, que gerava dinheiro para a igreja, ou seja, a igreja estava perdendo dinheiro, então a igreja declarava eles hereges. Você quer pregar a verdade, então você vai ser um herege. Era isso que esses homens enfrentavam perseguição da igreja católica e forte perseguição. Depois veio um cara chamado Jerônimo Savonarola, foi pré-reformador na Itália. A influência dele foi menor, por quê? Porque na Itália é o centro do catolicismo. Roma fica lá, e a partir de Roma, como funcionava e funciona as igrejas católicas? Eles creem que Roma é o centro, dali parte tudo, a ordem. Se sair uma ordem que vai acontecer X e Y, então quer dizer que as outras igrejas católicas vão adotar X e Y. Então Roma era o centro. Então Inglaterra, Escócia, República Tcheca, no caso a Boêmia, toda a Europa dependia de Roma. A partir de Roma, liberava uma ordem do Papa e os demais cardeais, papas das outras igrejas, de outros países, eles adotavam a mesma medida. Só que a perseguição contra Jerônimo foi um pouco mais forte, então a influência dele foi menor, mas ele ainda causou uma bagunça lá na Itália. Então esses foram os 3 principais precursores da reforma, esses 3, até que em 1517, esse cara aí, Martinho Lutero, é o cara que vai e prega as 95 teses lá na Catedral de Wittenberg. Ele prega, então começa a reforma protestante. Aquele dia foi declarada a reforma. Então quando amanheceu, ali aquele amanhã do dia 17, o pessoal viu aquelas 95 teses. Ele estava condenando as indulgências, ele estava condenando os papas ali, o papado, todo aquele conselho de cardeais também. Então eles ficaram revoltados contra Lutero, convidaram ele para fazer parte de um conselho para poder interrogar Lutero. Nós vamos interrogar esse cara, como assim? Não pode indulgência, como assim? Ele está tirando o poder do papado. Então o pessoal ficou louco com Lutero, porque de fato ele estava falando verdade através dessas teses aqui. Então Lutero, 31 de outubro, foi a data da reforma, 1521. Ele é condenado como herege e foi exilado no castelo de Wartburg, na Alemanha também. Só que enquanto ele ficou exilado, ele passou um ano exilado, e nesse um ano ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, o que foi uma libertação para a igreja da Alemanha, porque a Bíblia também ela não era acessível para o povo não tinha esse conhecimento. Assim como você pega um aplicativo ou compra a Bíblia em qualquer lugar aí, naquele tempo não era dessa forma. Então o povo era escravo porque a Bíblia não era acessível também. Ou seja, a igreja católica manipulava, falava o que a Bíblia não falava. E o povo não sabia. Muitos eram leigos, os que não eram não tinham acesso, então eu falo o que você vai ouvir, vai ser o que eu vou falar, e é isso que você vai ter que seguir. Ponto, pronto e acabou, não tem para onde correr. Então, quando Lutero ele traduz então para o alemão, então ele começa a fazer cópias disso aí. Então isso foi um marco, por quê? Porque o povo começou a ter acesso agora na língua, agora no alemão. Ele está na Alemanha, o povo fala alemão, obviamente, então o povo começou a ler a Bíblia. Isso foi uma libertação para o povo da Alemanha. Entre muitas outras coisas que você pode ver depois que Lutero causou, separei 2 aqui para você ter uma noção. Então, o seu casamento incentivou outros padres e freiras, tafeiras ali, que haviam adotado a reforma a se casarem também. Ou seja, tinha um monte de padre e freira ali incubado, doido para casar, só que não podia. Só que eles viram Lutero, que estava na reforma, o cara era casado, estava vendo a vida dele. Então acho que os padres olharam para as freiras assim e falaram, vamos adotar essa reforma, hein? Vamos reformar também. Então eles usaram uma desculpa. Então quem estava doido para casar, essa é a hora. Então vamos entrar na reforma que a gente casa. Então muitos padres deixaram ali o papado, deixaram de seguir a igreja católica romana e passaram a seguir Lutero e aderir à reforma.
Autoridades da Igreja Católica também, pressionados pela população, que agora estava sabendo da verdade, eles acabavam matando os próprios padres, entre eles ali, da Igreja de Roma, e substituía um lugar deles por algum luterano, alguém que seguia Lutero para ver se amenizava essa confusão, mas não adiantou muita coisa. Logo depois, um cara chamado Ulrico Zwingli, ele, devido a essa influência de Lutero, ele começou a ter acesso ao material de Lutero, viu que era verdade e começou a causar uma reforma na Suíça também. Então a Suíça começou a ser impactada por causa desse cara. Então a reforma começou a se alastrar pela Europa e na Suíça foi Ulrico Zwingli. João Calvino é o cara aí que vocês talvez mais devem conhecer, daí que vem o calvinismo, é por causa desse cara aqui. Então ele também foi reformador, ele é francês, mas ele começou essa reforma na França, ele fez vários cursos, ele é inteligentíssimo, e quando ele começou a causar todo um rebuliço, toda uma confusão ali na França, ele começou a ser perseguido na França, e então ele ia para a Alemanha para ver se encontrava Lutero, só que devido à grande perseguição ele teve que parar em Genebra, capital da Suíça, e quando ele para em Genebra, ele nunca mais sai dali. Por que ele nunca mais sai dali, Jamie? Porque ele encontra esse cara aqui, ó, Guilherme Farel, outro reformador, Genebra, Suíça também. E Guilherme Farel influencia Calvino a permanecer em Genebra, na Suíça. E eles então começam juntos a causar uma revolução na Suíça. Então começa a pregar contra a indulgência, começa a pregar contra o papado. Então eles começam a falar que só Jesus é o mediador. Então eles começam a falar que não existe a Santa Maria lá, Ave Maria, santo. Era muito santo, gente, era muito santo. Eles começaram a condenar todo tipo de santo e eles não queriam saber de santo. Tanto que na época a Suíça, ela aboliu os feriados que remetiam a um santo. Que se não existe santo, não tem por que ter um feriado a alguém que não existe. Então a Suíça aboliu o feriado do seu país por causa desses caras, João Calvino e Guilherme Farel. John Knox, reformador na Escócia também, influenciado por João Calvino, tendo acesso ao material. João Calvino é um cara responsável pela predestinação, alguns aqui já ouviram falar. Depravação total, eleição antes da fundação do mundo, toda essa parte, João Calvino que é. Então, as pessoas que aderem à doutrina de João Calvino, assim como Farel, como John Knox, são calvinistas. Então John Knox era um calvinista que começou a revolucionar a Escócia também por influência de João Calvino. Então João Calvino foi um grande influenciador, depois de Lutero, foi o que mais influenciou na Europa com sua teologia, porque ele desbancava a Igreja Católica e ainda implantava um novo entendimento da Bíblia. E para a gente fechar aqui, Teodoro de Beza, na Suíça também. A Suíça, sim, foi um marco no tempo. Então, também influenciado pelos pensamentos, pelas traduções, pela teologia de João Calvino, Teodoro de Beza, ele foi reformador na Suíça também. E, claro, eu não estou entrando, eu gostaria muito que você depois pesquisasse esses nomes, entrasse, lesse a história da Reforma, que é muito importante para nós. Nós somos frutos da Reforma. Se isso não tivesse acontecido, não sei como estaria o domínio, o absurdo da igreja hoje, no ano de 2019. Mas por causa desses homens que morreram por causa do evangelho, literalmente, até o fim, foram perseguidos, nós estamos aqui. E temos liberdade, temos conhecimento, temos uma Bíblia na nossa língua. Então, uma suma assim, de todos defendiam era Bíblia na língua de cada povo. Todos os povos precisam ter a Bíblia traduzida na sua língua. Esse era o pensamento de todo reformador. Por quê? Se você tem a Bíblia na sua língua, vai facilitar o entendimento. Simples. Só que a Bíblia só era no latim e só era para o papado. Se você era um sacerdote da Igreja Católica, você tinha acesso. Se você não era, você estava bem ferrado, porque você ia seguir o que eles iam falar para você. Isso é o que aconteceu na Reforma. E esses caras levantaram contra esses ensinamentos. Jamie, o que é isso? Isso é o Muro dos Reformadores. Fica onde? Genebra, Suíça. Então, se você quer ir lá na Genebra, Suíça, paga aí uma passagem bem legal. Quiser me pagar para mim, me convida que eu também vou. Nós vamos até na Genebra, na Suíça, e vamos conhecer e tirar uma foto daí. Que eu tenho muita vontade de conhecer esse Muro dos Reformadores. Então, aqui a gente vai ver Guilherme Farel, João Calvino, John Knox e Teodoro de Beza, os 4 reformadores que impactaram a Suíça. E até hoje eles zelam por essa história lá.
Então eles têm esse muro até hoje e a Suíça é um marco. Infelizmente hoje a Europa vive uma frieza geral, o evangelho é escasso na Europa, mas nós somos frutos de muitas sementes plantadas pelos europeus. Nós somos já frutos de muitas sementes que eles plantaram, de muitas guerras que eles enfrentaram por causa do evangelho e até chegar aqui no Brasil. E eu creio que a nação brasileira ainda vai enviar muitos, já está enviando muitos missionários para a Europa, para que possa acontecer um reavivamento na Europa e a Europa possa ser salva. Em nome de Jesus, eu creio que o Brasil vai fazer parte disso. Eu falei a reforma de uma forma bem resumida para você. E eu vou falar agora, Jaime, quais as consequências disso, o que surgiu de lá. Vou falar alguns poucos pontos para você. Reforma radical. Durante a reforma surgiu a galera com esse movimento reforma radical, chamado os anabatistas. Eles queriam a separação total da igreja e do Estado e criam um novo batismo. Para você fazer parte dos anabatistas, você tinha que ter um novo batismo ali na igreja deles. Se você não tem ali na igreja deles, acabou, você não é um reformador radical. Só que Lutero não apoiava esse movimento, porque eles eram radicais. Por isso é o nome do movimento. Lutero tinha algumas divergências com eles, principalmente em relação à igreja e o Estado. Então, os anabatistas, que mais tarde viraram os batistas. Então, a igreja batista, que é mundialmente conhecida, ela nasceu ali, na reforma dos anabatistas. Depois de um tempo, teve alguns conselhos entre a igreja e virou os batistas apenas. Luteranismo, que aqui tem bastante para cá, para a região do sul, igreja luterana. Sempre eu vejo aqui, lá para o centro-oeste, para o norte, não é tão conhecida quanto é aqui. O povo sabe que existe, mas é muito difícil ver uma igreja luterana mais para o centro-oeste e norte do Brasil. Presbiterianismo, teologia de Calvino e com fundação de John Knox, aonde? Em Genebra, na Suíça. Então a igreja presbiteriana, que é uma igreja que eu amo demais, eu fiz parte da igreja presbiteriana até antes de ir embora aqui para Joinville. Então, amo essa igreja. É uma igreja que nasceu da reforma, por causa de John Calvino e John Knox. Eles fundaram essa igreja e hoje a igreja presbiteriana está no mundo inteiro, tem com sua teologia. Então, quando você ouvir falar de predestinação, que sempre é um assunto bem debatido em algumas mesas, controverso muitas vezes, é por causa desse cara, John Calvino e John Knox. Então, a presbiteriana é uma igreja que ela veio da reforma protestante. Qual o legado da reforma, Jamie? Fim das indulgências, resgate do sacerdócio universal. O que é isso? Todos os reformadores pregavam que você não precisa depender do Papa para falar com Jesus. Jesus já veio, já morreu, o véu já se rasgou e você tem um sacerdócio universal, você tem esse livre acesso. Você não precisa depender só do Papa. Então essa mensagem que a gente prega hoje, ela foi também muito pregada lá na Reforma Protestante. Início da acessibilidade da Bíblia para todos. Conforme a reforma ia acontecendo em cada país, eles também iam traduzindo a Bíblia para a língua local. Inglês, italiano, seja lá o que for. Qualquer país que você pensar, eles começaram a traduzir na língua daquele país. Conforme a reforma chegava, uma forma de impactar era traduzir a Bíblia e liberar a Bíblia para o povo. Porque assim, todo mundo ia ter acesso à verdade. Quebra de autoridade máxima do papado, porque tudo que o Papa falava era lei. Então, se ele falar que você é um pecador e você vai para o inferno, então você viver condenado o resto da sua vida até você ir para o inferno, literalmente, literalmente na sua mente, porque você não tinha conhecimento. Então, você ia viver condenado, como aconteceu com muitas pessoas, até você morrer e ia viver assim, ao menos que você encontrasse a verdade de alguma forma, seja por um reformador ou Deus te revelando de alguma forma. E o maior legado da reforma, as 5 solas. Alguém já ouviu falar das 5 solas aqui? 5 solas, 1, 2, deu 5 aqui também, 5. Então, o que é as 5 solas, Jamie? Se você juntar a reforma, espremer assim, esse foi o resultado da reforma. As 5 solas: sola fide, somente a fé; sola escritura, solos Christus, sola gratia, soli deo gloria. Isso aí em latim, logo ali traduzido em português. E cada um lutava contra pontos específicos que o Papa pregava, que a Igreja Católica pregava. Sola fide, somente a fé. Elas falavam que somente a fé, através da fé, nós somos justificados por causa de Jesus. Nós não temos participação nisso. Logo, eu não preciso fazer boas obras, porque a Igreja Católica falava para todo mundo fazer boas obras, que era uma forma até de indulgência. Então você vai sair redimido se você fizer aquilo, isso e aquilo. Só que nós não somos justificados por boas obras. Sola escritura.
ela era única e acessível. Não existe outro livro de regra de fé e prática para o cristão. Era somente a Bíblia. Então o Papa não precisava ficar falando outra coisa além da Bíblia. E eles defendiam que deveria ser acessível para todo mundo. Solos Christos, único mediador, somente Cristo é mediador. Você não precisava ter a igreja católica falar com o Papa um monte de coisa, para ele pedir perdão, para ele te mandar fazer um monte de coisas. Aí sim você ia se sentir melhor, sua consciência ia ficar aí menos pesada e você ia viver um pouquinho menos agoniado. Não, você não precisa disso. Cristo é o único mediador entre eu e Deus, somente. Isso foi a mensagem pregada na Reforma. Sola gratia, salvação, somente pela graça. Acabou, você não precisa ficar fazendo boas obras. Você não precisa ficar assinando documento lá e pagar um papelzinho para poder ter. Não, salvação não se adquire dessa maneira. Eles defendiam que a salvação era somente Deus que fazia. Era uma única ação, não é algo de ação e reação. A salvação depende somente de Deus. Nós somos salvos pela graça e o ser humano não tem participação nenhuma na salvação. Ela é dada de graça, como presente para mim e para você. É isso que eles pregavam. Soli Deo Glória, somente a Deus toda a glória. E eles batiam muito porque tem os santos canonizados. E até hoje eles canonizam as pessoas que viram santos. A última foi a irmã Dulce, semana passada, se eu não me engano. E eles batiam muito nessa tecla. Não existe santo, eu vou ficar orando agora para Maria, para fulano, para ciclano, seja lá para quem for. Não existe, é somente a glória de Deus. Deus não negocia a sua glória. Então, essa foi o fundamento, foi o que restou da Reforma depois de muitos anos, e é o que deu base para a igreja se expandir no mundo, ao qual nós somos frutos disso, e acreditamos nisso, são as 5 solas. Então, esse foi o resultado da Reforma Protestante. Então, de uma forma também resumida, dá para falar que a Reforma foi um grito de vários homens falando: vocês não precisam ficar fazendo um monte de coisas para serem perdoados, para serem salvos, para serem aceitos. Não, Jesus já fez todo o sacrifício que eu merecia, o sacrifício que eu merecia e não podia fazer, Jesus já fez por nós. Existe só um mediador entre mim e Deus, é Jesus. Entre você e Deus, é Jesus. Não existe Papa, não existe a Maria, não existe ninguém aqui de vocês. O único mediador entre você e Deus é um cara chamado Jesus Cristo. É isso que é a mensagem da Reforma. Então você não precisava se submeter a um monte de absurdos, a comprar indulgências. Não, pega esse documento aqui que agora você já teve aí metade dos seus pecados perdoados. Aí você pagava uma fortuna, aí você, agora eu estou perdoado. Eu paguei uma fortuna, a indulgência está legal, então eu estou perdoado. Não, gente, não é por aí. Não é por aí. A Reforma separava muito as pessoas, porque eles falavam assim: alguns são muito santos, que era o papado, e alguns são muitos pecadores, que era o povo, era o resto do povo. E eles beneficiavam algumas monarquias, a galera que tinha dinheiro. Por quê? Porque eles bancavam a igreja, eles pagavam também. Então logo quem era muito rico não sentava na mesa dos pobres, mas porque tinha dinheiro sentava até na mesma mesa dos papas. Então era uma divisão de mesas. Só que a Reforma é um grito falando: ei, Jesus não veio para a gente sentar em várias mesas. Jesus veio para a gente sentar numa mesa só, porque o evangelho é um só. Logo o pão é um só. Nós vamos comer de um pão só. Existe um só mediador. Essa é a mensagem da Reforma. E a mesma mensagem a gente precisa pregar enquanto a gente respirar nesse mundo, porque não há outra mensagem. Então essa foi a mensagem da Reforma. Jesus Cristo veio para que todos nós pudéssemos sentar na mesma mesa e comer do mesmo pão. Essa é a mensagem da Reforma. Isso é que os reformadores gritavam, pregavam nas igrejas, enfrentavam papados, faziam tantas coisas, perseguições, morreram por causa dessa mensagem, mas morreram pregando. Jesus veio para que eu e você pudéssemos sentar na mesma mesa e comer do mesmo pão. Ele não quer que nós sentamos em mesas diferentes. O evangelho não é para alguns restritos, não é para quem tem menos ou para quem tem mais. O evangelho é para toda raça. E eu estou dentro dessa raça, você está dentro dessa raça, nós estamos dentro dessa raça. Esse é o grito da Reforma. Eu quero que você preste muita atenção nessa leitura. Quando eu fiz um intensivo de teologia lá no interior de Minas Gerais, pela igreja presbiteriana, eu tive um professor de homilética. Homilética é a matéria que ensina a gente a pregar, a preparar sermão. E na primeira aula o professor disse assim pra gente: quando você for ler um texto da Bíblia numa mensagem, numa pregação, você leia muito bem esse texto. Porque se a mensagem for ruim, o povo pelo menos é abençoado com a leitura da palavra.
Então eu nunca esqueci isso. Eu falo, Jesus, me ajuda a pregar uma boa palavra. Então, pelo menos ali, para a gente ter aquele momento de descontração que ele teve na sala, todo mundo fez uma boa leitura na frente do professor, que é para não ter risco. Teve um, na verdade, que não leu. Ele errou lá na leitura e depois o professor ficou falando dele para toda a sala lá. E foi um momento de piada, assim, mas uma piada saudável entre a turma. Mas essa lição ficou para todos que estavam naquela sala. Então, toda vez que eu vou ler uma palavra, eu lembro do professor. Fala, rapaz, eu preciso ler a palavra com atenção, muito bem, porque essa mensagem não foi boa, o povo foi abençoado com a palavra. Então vocês leiam também, gente, vem comigo aqui. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, entre os não-judeus. Fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, aos gentios, aos não-judeus, assim como a Pedro aos judeus, aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também operou por meu intermédio para com os não-judeus, os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Essa é uma passagem em Gálatas, como lemos, e eu preciso te contextualizar dessa passagem. O que está acontecendo aqui nessa passagem? Paulo está escrevendo para os Gálatas, mas ele está em outro local, falando de quando estava em outro local. Que local é esse, Jamie? Ele começa falando assim, 14 anos depois, lá no versículo 1. 14 anos depois de quê? De onde ele está vindo? O que é esse 14 anos? Existe uma história nesses 14 anos. E a história é que? Essa história é quando Jesus muda o mundo completamente. Então Paulo vai falar de quebra de paradigma de Jesus. É isso que Paulo vai falar nesse contexto. Então, se você se lembrar um pouquinho, lá em Atos 9, você vai ver Paulo se convertendo. Paulo, que até então era Saulo e perseguia a igreja, ele tinha cartas, ele matava o povo mesmo, não estava nem para os cristãos. Então lá em Atos 9 ele está perseguindo o povo, mas logo depois, em Atos 9 ainda, alguns versículos para frente, Paulo se converte. Jesus aparece para ele com uma grande luz, ele brilha para ele, ele fica cego, Jesus fala com ele, ele se converte naquele momento, então ele passa a ser cristão a partir dali. Só que daí Paulo, ele vai para o deserto da Arábia e passa lá 3 anos no deserto da Arábia. Paulo fica 3 anos ainda depois dessa conversão no deserto da Arábia, provavelmente lendo a Torá, lendo novamente os profetas, com outra perspectiva agora de quem é Jesus, do que é o Evangelho, porque Paulo já sabia disso tudo. Não é que Paulo não sabia, pelo contrário, Paulo sabia cada letra. Paulo era um excelente fariseu, Paulo sabia de tudo. Só que agora ele passa 3 anos ali, e depois desses 3 anos ele volta para Jerusalém. Então quando ele volta para Jerusalém, ele encontra ali Barnabé, que é um dos apóstolos, e Barnabé então vai inserir Paulo com o resto do time dos apóstolos. Só que quando ele chega lá em Jerusalém, os apóstolos ficam com medo. A gente vai ler isso em Atos 9 também. A Bíblia fala que ficam com medo, tipo, como assim esse cara perseguia até esses dias os cristãos, agora está aí, será que converteu mesmo? E o que a gente faz? Aí Barnabé fala, calma gente, ele converteu mesmo, ele estava indo na estrada de Damasco, só que Jesus apareceu, ele se converteu, já até deu umas pregadas aí por aí no deserto, na redondeza ali de Damasco, então calma que ele é dos nossos agora. Então os apóstolos aceitam Paulo ali no meio, e Paulo já começa a pregar em Jerusalém, já chegou com tudo em Jerusalém ali, está pregando também que nem os apóstolos, só que não dá certo. Paulo, quando ele está escrevendo esse capítulo, quando ele está escrevendo para a igreja de Gálatas, Paulo não é isso tudo que a gente pensa dele até então. Paulo estava assim, era um dos mais fraquinhos dos apóstolos, tinha acabado de se converter,
estava ainda com uma desconfiança do povo. O povo estava olhando para ele falando, não dá certo, esse cara aí não desceu. Estava falando de Jesus, mas perseguia Jesus, perseguia os cristãos até pouco tempo. Então, acontece uma grande confusão em Jerusalém. O pessoal quer matar Paulo, isso está em Atos 9 também. Então você vê que o pessoal começa a perseguir Paulo e quer matar. O que os apóstolos fazem? Eles pegam Paulo, colocam ele no navio e mandam ele para Tarso, a cidade de origem lá de Paulo. Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Então Paulo volta para Tarso, os apóstolos mandam ele embora, porque estava causando confusão em Jerusalém, e ali ele fica 10 anos. E a Bíblia vai falar que ele fica ali construindo tendas, ele fica pregando o evangelho ali em Tarso, nas redondezas, nas províncias aos redores. Então ele fica ali 10 anos. Ok. Tá, e aí agora, Jamie? O que tem esse 14? Não deu 14 anos ainda. Está perto dos 14 anos. Mas quando ele fala assim, 14 anos, sabendo que já tem 10 em Tarso, 3 ele passou no deserto, falta um ano. Cadê esse um ano de Paulo? É um ano mais surpreendente da vida dele. Porque quando Estevão é morto, lá no capítulo 7 de Atos, Paulo estava presente na morte de Estevão. Paulo segurou as roupas da galera que apedrejou Estevão. Se você ler Atos 7, vai falar que Paulo segurava a roupa da galera ali, aquelas túnicas. Então, enquanto eles apedrejavam, Paulo via, consentia na morte de Estevão. Só que depois da morte de Estevão, os cristãos se espalharam por toda a região ali desse mundo romano. Até então, ali a Roma dominava tudo. Então, você vai ver os cristãos se espalhando. E conforme os cristãos se espalhavam, eles iam pregando o evangelho em toda a cidade. Eles não deixavam ninguém escapar. Só que tem uma cidade específica que aconteceu uma grande coisa nessa cidade. Uma surpresa para os próprios apóstolos. O nome dessa cidade é Antioquia. E você vai ver isso lá em Atos capítulo 11. O que aconteceu lá em Atos 11 em Antioquia, Jamie? Aconteceu o quê? Os gentios, os não-judeus, até então as pessoas que não sentavam na mesa dos judeus, o que até então Jesus não veio para eles, segundo o entendimento dos judeus, eles começam a se converter. Por quê? Simplesmente por causa de ser refugiados. Chegou alguém, um cristão lá, começou a pregar, começou a se converter. Essa notícia de que várias pessoas estão sendo salvas pelo mesmo Jesus que os judeus acreditam, chegou até Jerusalém. Só que Jerusalém fica a 500 quilômetros de distância de Antioquia, mais ou menos. Então, quando essa notícia chega lá, os apóstolos ficam, como assim? É o mesmo Jesus que a gente está falando, mas não era só para os judeus? Só que lá é gentios, lá tem grego, lá tem romano, lá tem toda a raça. Mas não tem judeu, eles não são circuncidados. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar Barnabé. Mandaram Barnabé até Antioquia, Barnabé foi para lá. Então quando ele chega lá, ele de fato comprova isso. Barnabé vai ver que o povo está sendo salvo em Antioquia, o evangelho está sendo pregado, Jesus está salvando aquelas pessoas, a cidade está sendo transformada, e ele vê que tem muito trabalho. E de quem ele vai lembrar? Paulo. Paulo, ó, está em Tarso. Vou buscar Paulo. Então, Atos capítulo 11, continua contando essa história. Ele vai até Tarso, busca Paulo, volta para Antioquia. E aí sim é o ano mais surpreendente da vida de Paulo. Porque fica Paulo e Barnabé em Antioquia, pregando para Antioquia e discipulando o povo. E a primeira vez na Bíblia que você vai ouvir a palavra cristão, ou que eles foram reconhecidos como cristãos, é aqui em Antioquia. O povo de Antioquia começou a olhar para Paulo, para Barnabé e falou, essa galera aí se parece mesmo com Jesus que eles falam. Então, a primeira vez que, de fato, os discípulos, os crentes, o povo que acredita em Jesus, que diz que professa essa fé, eles são reconhecidos como tal na cidade de Antioquia, lá em Atos capítulo 11. Então, logo depois desse grande feito, levanta um profeta chamado Ágabo, e ele profetiza que vai vir uma grande fome em toda a região da grande Roma, que incluía Jerusalém, incluía Antioquia. E aqui nós vamos ver a mensagem de Jesus quebrando o paradigma. Por quê? Porque a igreja de Antioquia, ela poderia ficar no seu lugar, quietinha, falando, ó, já vimos isso na Bíblia. José já fez isso no Egito, ele guardou os mantimentos para ele, a gente pode fazer a mesma coisa, vai vir uma fome, então vamos pensar na gente. Não, eles não fazem isso. A igreja de Antioquia entende que o evangelho, assim como foi pregado na reforma, não é para alguns. O evangelho não é restrito, o evangelho é para todos. O que ela faz? Ela junta uma grande oferta de mantimentos, de dinheiro, e manda essa oferta para Jerusalém. Então é o povo não escolhido, mandando uma oferta para o povo escolhido. É uma igreja que até então não era escolhida, mandando para uma igreja que até então ele era escolhido, segundo o entendimento deles. Então, eles mandam essa oferta, e quem vai levar essa oferta para Jerusalém? Barnabé e Paulo. Então, ele chega com essa oferta em Jerusalém. Então, a gente volta agora para Gálatas capítulo 2, 14 anos depois.
Então, esse 14 anos depois tem esse contexto. Ele passou um ano, foram reconhecidos, levam a oferta. Só que quando eles chegam com a oferta em Jerusalém, como de costume, eles preparam uma mesa. É cultural isso, preparam uma mesa, eles estão alegres em ver Barnabé depois de um ano, depois de ver Paulo, Saulo de muitos anos depois. E daí eles têm um pequeno embate aqui. Aqui uma controvérsia, uma confusão naquela mesa. Por quê? Porque além de Barnabé e além de Paulo, tem uma terceira pessoa chegando com eles ali, que é um cara chamado Tito. E a gente vai ler no versículo 3 de Gálatas 2, que a galera fala assim, mas Tito não foi circuncidado. Todo homem, no 8º dia de nascimento, nasceu no 8º dia, você vai cortar o prepúcio do órgão genitor masculino. Que eu não gosto nem de pensar nisso. Graças a Deus eu não nasci nesse tempo. Então, esse é o sinal. Então, todo o povo que era consanguíneo de Abraão, o povo de Deus, o povo de Israel, nasceu homem, circuncidado no 8º dia, beleza, é uma aliança, é uma marca, pronto. Só que quando Jesus vem, Jesus quebra isso. Agora, a verdadeira circuncisão está no coração, que vai falar lá em Romanos. A verdadeira circuncisão é, eu creio em Jesus, então eu sou circuncidado, eu creio, eu faço parte da mesa, eu posso comer o pão, eu professo a mesma fé, eu faço parte da mesma mesa e eu professo o mesmo evangelho. Esse é o que verdadeiro, agora que vai circuncidar, esse agora é o que vale, é o que está no coração. Então, eles ficam nessa discussão na mesa entre Tito, se vai, não vai, tem que circuncidar, não tem, até que Pedro, Tiago e João, que eram as colunas, como ele relata em Gálatas, ele fala que esses 3 discípulos eram tidos como colunas, eram um dos principais da igreja. Os 3 levantam, estendem a destra, a direita da comunhão, em sinal de unidade, de que concordavam com Paulo, e fala assim, tá bom, Paulo, tudo bem, é verdade, nós queremos então que Deus te designou para pregar para os não-judeus, tudo bem, mas Ele nos incumbiu, nos deu uns ônus de pregar para os judeus, o que também era uma tarefa importante. Tanto que, tão importante que até hoje tem judeu que não crê em Jesus. Tem judeu que até hoje está lá, se você for em Israel, eu não fui, mas se você também quiser abençoar minha vida, fique à vontade, que também tenho vontade de ir lá. Então você vai ver judeus que ainda estão esperando o Messias vir. Enquanto nós estamos aqui falando de Jesus, que Jesus salva, eles estão esperando. Era dever de Pedro, Tiago e João pregar para essa galera. E eles pregaram conforme suas condições. Tá, Jamie, o que acontece então aqui agora? Nesse momento que eles estendem a destra da comunhão, existe uma grande quebra de paradigma. Por quê? Porque em Antioquia, quando eles enviam uma oferta para Jerusalém, eles estão afirmando que o evangelho não pertence a uma etnia. O evangelho é multiétnico, é para todas as raças, é para todos os povos. O evangelho não está restrito a algumas pessoas, assim como estava na reforma. O evangelho não estava restrito a algumas pessoas, assim como estava enquanto Jesus estava na terra. Foi uma quebra de paradigmas. Estão afirmando que agora para você sentar na mesma mesa, para você comer do mesmo pão, para você professar essa fé, você não precisa agora fazer parte do time A ou fazer parte do time B. Você precisa agora circuncidar, agora você não precisa. Você tem que ser judeu, ou tem que ser grego, ou romano, ou seja lá o que for. Não, para você sentar na mesma mesa e comer do pão, que é Jesus, você precisa crer na pessoa de Jesus. Porque quando Jesus veio, Ele nos faz um. Então essa é a quebra de paradigma, porque sem Jesus, a igreja de Antioquia não precisa mandar oferta para a igreja de Jerusalém. Só que a igreja de Antioquia entendeu que o evangelho ultrapassa fronteiras literalmente. Ele literalmente ultrapassa fronteiras. Então, quando eu ou você brasileiro aceitamos Jesus, se a gente encontrar um africano, um europeu, seja lá o que for, mas essa mesma pessoa professa Jesus, crê em Jesus de todo o coração, é circuncidado em seu coração, então nós vamos ter coisas em comum, porque nós acreditamos na mesma pessoa. Existe uma cultura comum entre nós, a cultura do céu, não é a cultura do seu país mais. Então, obviamente, teremos costumes diferentes, N países, N culturas, diferentes formas, mas
nós vamos entender que Jesus quebra um paradigma aqui. Ele vem falar que a mensagem do Evangelho, ela ultrapassa a geografia local, ela ultrapassa a sua cultura local, ela ultrapassa toda a etnia. Então, quando a igreja de Antioquia envia oferta para a igreja de Jerusalém, ela está gritando para todo mundo, falando: ei, o Evangelho é multiétnico, o Evangelho é para todo mundo. É o mesmo pão que nós estamos enviando para vocês, é o mesmo pão que qualquer um que aceitar Jesus tem direito de sentar na mesa e tem direito de comer esse pão. Essa é a mensagem de Jesus. Ele não veio para que eu pudesse sentar numa mesa e você pudesse sentar na outra mesa. Ai, se vocês acham hoje que o mundo está machista demais, eu tenho dó das feministas. Não estou querendo levantar nenhuma causa aqui, mas se elas acham que hoje estava difícil, naquele tempo estava pior. Porque se nós tivéssemos um culto agora, nem aqui as mulheres poderiam estar. Era mesa diferente, era ambiente diferente. Aí Paulo chega, Jesus vem, faz o sacrifício, depois Paulo vem pregando, depois, gente, para com isso. Não existe agora mulher de um lado, homem de outro. Não pode agora o senhor numa mesa e o escravo na outra. Aliás, é nem para ter escravo. Pelo amor de Deus, gente, pega essa mulher, vamos sentar todo mundo junto, porque nós cremos no mesmo Jesus. Não existe separação. Não existe mesa diferente. Essa é a mensagem que Paulo prega. E essa foi a mensagem que os reformadores pregaram. Eles lutaram para que essa mensagem pudesse ser acessível, para que o povo pudesse ter conhecimento. Essa é a mensagem. Então, o Evangelho vem quebrando paradigmas, porque Jesus não faz um. Não tem agora, eu sou de uma etnia e você é de outra. Eu tenho uma cultura e você tem outra agora. É diferente. A gente não fala mais a mesma língua. Não, calma, não é assim. Existe uma cultura do céu sobre nós. Então nós vamos acreditar numa mesma coisa. Vamos ter várias coisas em comuns, porque a mensagem não muda. A mensagem do Evangelho aqui no Brasil não quer dizer que é diferente da mensagem lá na África. É a mesma. O Jesus é o mesmo. Então nós precisamos ter coisas em comuns. Uma cultura do céu está sobre nós. Então quando Jesus vem, Ele nos convida a sentar numa mesa onde acabam nossas diferenças. É para isso que Ele veio. Ele não veio perguntando agora, os reformadores, Paulo, eles não perguntaram assim: você acredita em quê? Ele não perguntou para ninguém: você acredita em quê para me sentar com você na mesma mesa? Não. Teve essa confusão aqui nessa mesa em Gálatas, em Jerusalém, escrito para os Gálatas. Mas a mensagem é: gente, calma. Não é dessa maneira, peraí, nós precisamos, nós devemos, nós estamos liberados para sentar na mesma mesa. Jesus já veio para nos fazer um, ou seja, Ele já veio, então toda a diferença que existia entre mim e você não pode ficar no nosso meio. Toda a diferença que estava no nosso meio, Jesus pegou e retirou. Agora quem está no meio é Ele é o mediador entre eu e você. Só Ele é o mediador, não existe outro. Essa é a mensagem. Só que antigamente... Eita Jesus! Só que antigamente a gente vê essa separação por causa dos judeus, que pensavam que o Evangelho era só para eles. Na reforma nós vamos ver que o papado pensava que o Evangelho era só para eles também, era restrito. E para alguém acessar, meu Deus, era uma dificuldade. Tinha que pagar indulgência, era um monte de burocracia para você ter acesso. Só que hoje em dia a gente não precisa de papado, a gente não precisa ir dos judeus. Infelizmente, a gente vive uma geração que nós mesmos estamos excluindo com quem não concorda com a gente. Parece que é errado não concordar assim, virou um pecado capital. Gente, calma, só não está concordando. Ele não está te xingando, não está te matando, não está falando que não acredita em Jesus. Calma. Hoje nós temos a mania de quando não concordo com você, eu não acredito na mesma coisa que você, então logo eu não posso caminhar com você. Só que nós estamos esquecendo que alguém já veio há mais de 2000 anos atrás, justamente para acabar com nossa diferença. É por isso que hoje nós temos direito de sentar na mesma mesa. Então, logo se você tem uma convicção política, uma convicção religiosa, uma convicção de gênero, e se isso te atrapalha de andar, de você ter comunhão, de você ter unidade com alguém, você está desprezando o sacrifício lá na cruz. O sacrifício veio para trazer unidade. O sacrifício, Dino, veio para que eu e você pudéssemos ser um. O sacrifício veio para que, mesmo a gente não concordando com muitas coisas, seja lá o que for, você tem suas convicções, eu tenho as minhas convicções,
Mas as minhas convicções não podem me impedir de andar com você. Porque Jesus já nos fez um. E entre você e entre a minha pessoa, existe só uma pessoa aqui entre nós. E é Jesus. Ele não nos separa, Ele nos une. É isso que Jesus faz. Então eu imagino Paulo naquela mesa. Se Paulo pudesse viver no nosso tempo aqui agora, eu creio que aqui em Joinville, nessa região, tem aquela brincadeira tipo: Vini, pega um copo de água para mim. Aí o Vini fala assim: qual é a palavra mágica? Ah, por favor. Ah, então eu vou dar. Alguém já viu isso aqui? Qual é a palavra mágica? Por favor. Ah, então tá bom. O Vini vai e serve um copo de água. Sem a palavra mágica você ainda não faz, porque você quer a palavra mágica. Existe uma senha, existe um código para que ele possa exercer essa ação para a minha pessoa. Então eu imagino um Paulo aqui nessa mesa perguntando para a pessoa: gente, existe um código, existe uma palavra mágica para sentar nessa mesa aqui. Existe uma palavra assim chave que se você falar aqui, todo mundo senta nessa mesa, não tem diferença, não tem nada aqui. É só uma palavra que você precisa falar, é só uma palavra que você precisa aceitar, crer com o seu coração, ser circuncidado no seu coração. Qual que é a palavra? Ah, é esquerda, eu sou da esquerda. Não, essa não é a palavra mágica. Ah, então eu sou da direita, que direita que é o bom. Então eu sento nessa mesa. Não, essa não é a palavra mágica. Ah, eu sou do centrão, então o centrão é a galera que faz uma oposição boa, aí pode sentar na mesa. Não é o centrão. Ah, eu sou evangélico. Evangélico é uma palavra boa, eu sento nessa mesa. Não evangélico, não é a palavra mágica. E Paulo: gente, qual que é a senha? Qual que é a palavra mágica? Ah, eu sou homossexual. Não, essa não é a palavra mágica. Ah, então eu sou transexual, porque transexual já é um negócio mais evoluído e tal, já senta. Não senta também. Ah, mas eu sou hétero, eu sou héterozão assim, de acordo com a sociedade. Não, hétero não senta nessa mesa. Uai, que palavra mágica é essa que faz sentar nessa mesa? Ah, não, eu vou no culto todo domingo, todo sábado, todo domingo eu vou na igreja. Ah, agora você também não senta nessa mesa, porque essa não é a palavra mágica. O que você quer então falar com palavra mágica? Ah, eu sou da igreja dos filhos. Ah, agora você não senta na mesa também. Você não senta nessa mesa, você é da igreja dos filhos. Ah, só que eu apoio os feministas lá. Não, você não senta, essa não é a palavra. Ah, eu sou machista. Não, essa não é a palavra também. Ah, eu sou até corintiano. Não, também essa não é a palavra mágica também. Não, eu sou, sei lá o que eu sou. Gente, sabe qual que é a palavra mágica para você sentar na mesa? A palavra é Jesus Cristo. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a senha, esse é o código que nos une. Não existe mais diferença entre mim e ti, entre você e seu irmão. Agora existe só um mediador, existe um Jesus em nosso meio. E Ele não nos separa, Ele nos une, Ele é o mediador. Ele é o mediador entre mim e você, Mauro. Ele é o mediador entre mim e você, Vini. Ele é o mediador entre mim e você, Helena. Eu posso não concordar com suas convicções, seja lá o que for que você acredita, mas o que você acredita não é maior do que o sacrifício que Ele já fez por nós dois. Então isso não pode nos impedir de andar. E sabe o que eu fico revoltado? Gente, porque já viram que crente na época de política parece que transforma? Mas eu tenho certeza que isso não acontece aqui, foi só para minha região lá. Eu tenho certeza que isso não acontece aqui em Joinville, é só ali para Goiás, onde eu morei, do Pará, de onde eu vi, é só a confusão, só é para lá. Gente, porque na época da política, rapaz, já vi gente deixar de se falar com o outro. Crente deixar de falar, crente, de vir aqui, ó, vem na igreja, participa. Aí porque acredita que vem da esquerda, da direita, do meio, do lado, de costas, de frente, sei lá o que ele acredita, ele agora parou de andar com o irmão. Bloqueia no WhatsApp, já não segue mais no Instagram, bloqueia o Facebook, não fala mais nada, já chega na igreja, já olha meio assim de canto, já não quer mais sentar na mesma mesa, por quê? Por causa de convicções políticas. Ei, qualquer coisa que a gente põe na frente de Jesus, que impede a gente ter uma comunhão, isso é uma traição ao próprio Jesus. Eu imagino Jesus olhando assim: uai, eu morri para a galera vir aqui agora acreditar no Bolsonaro, no PT, sabe lá o que for, e vai impedir de caminhar com ele? Gente, não concordar não tem problema. Se você vir conversar comigo, eu vou discordar de você de algumas coisas, ok? Tudo bem, ninguém te bateu, ninguém está te ameaçando de morte, não. Eu posso não concordar com você,
Mas agora, eu posso crer no mesmo Jesus que você crê. Isso é motivo suficiente para que nós possamos sentar na mesma mesa e comer do mesmo pão. Porque a mensagem é uma só. Ele veio para nos unir, ele não veio para separar a gente, não. Então, essa noite, deixe de lado as suas convicções políticas. Deixe um pouquinho de lado suas convicções de gênero. Onde é que está escrito que eu não posso andar com homossexual? Com trans? Ou seja lá quantas nomenclaturas, que tem demais, eu não sei tudo. Ah, porque eu sou hétero, hétero que é o bom. Onde é que está dizendo isso? Onde é que está dizendo isso mesmo? Que hétero que é o bom. Hétero é o que faz a gente ficar bom nesse negócio aí. Onde é que está dizendo? Onde foi que você viu? O meu dever perante o homo, perante o trans, perante o esquerdo, direita, seja lá o que for, o meu dever é andar em unidade, em comunhão com Ele. Porque Jesus, o sacrifício que Ele fez para nos unir, é maior do que a sua e a minha convicção. Então nós temos que parar com essa mimimi de convicções. Se você não concorda, tudo bem. Você acredita numa coisa, eu acredito em outra, eu luto por causa até diferente. Ok, isso é direito seu, de cidadão, como pessoa, lute, vá atrás, o direito é seu. A lei brasileira te permite isso, de você se expressar, de você falar, de você ir e vir. Isso já está garantido na Constituição. Você não precisa deixar de andar com seu irmão por causa disso. Agora eu te falo uma coisa, acredite em Jesus. Isso é suficiente para que eu e você possamos pegar na mão um do outro e caminhar por um longo caminho até que Ele volte. E não há nada que possa nos separar, porque quando estamos no mesmo caminho, independente do obstáculo, independente da dificuldade, independente da minha convicção, da sua convicção, existe algo que é maior e você precisa gravar isso no seu coração. Jesus Cristo é maior que a nossa convicção. O sacrifício dele é suficiente para unir eu, para unir você, para nos unir. A mensagem do Evangelho é um só. Assim como os reformadores convidaram muito para a mesma mesa. Essa foi a mensagem de Paulo, falando: ei, não tem problema o Tito ser grego. Aceita Tito. Estende a mão para o Tito. Para o Tito, para a Tita, seja lá quem for. Estende a mão. Ah, mas ele é diferente de mim. Estende a mão. Estende a mão. O meu dever e o seu dever não é mudar ninguém. Eu não li isso. Se você leu, você pode me mostrar, por favor, mas eu não li. O meu e o seu dever é andar em comunhão. Quem transforma, quem convence é o Espírito Santo. O meu dever é amar. Jay, mas ele é diferente, eu não consigo andar. Cara, quando a pessoa é diferente, é dentro de um abraço que a gente consegue ouvir aquele que pensa algo diferente da gente. Não é dentro de uma discussão, não é batendo na mesa, não é falando um monte de besteira, não é gritando, discordando, não. Você não vai ouvir que o coração do outro que é diferente de você vai ouvir. Você vai ouvir dentro de um abraço. Gente, por qual motivo eu vou abraçar ele? Por causa de Jesus. Ele é um motivo suficiente para que eu e você, Vini, possamos andar junto. Independente do que você acredita, independente do que eu acredito. Às vezes que talvez você deixou de andar com alguém, às vezes que te excluíram de uma mesa, você excluiu alguém de uma mesa, mas deixa eu falar, a graça é para todo mundo. Quando Barnabé chegou lá na cidade de Antioquia para ver o que estava acontecendo, a Bíblia falou que ele viu a graça de Deus lá. E essa graça estava salvando pessoas. E ela uniu pessoas. Que esse evangelho possa ficar impregnado em seu coração e em sua mente. A graça lá de Antioquia, a graça lá de Jerusalém, a graça lá da reforma, essa mesma graça que nós estamos cantando aqui. Essa graça está sobre nós. E ainda bem porque foi de graça, porque eu não mereço, como diz a letra dessa canção. Você não merece, eu não estou te acusando, eu só estou falando o que a Bíblia diz.